meus amigos, estamos de volta para mais um programa Colunas de Luz. E é com muita alegria, com muita satisfação que aqui estamos novamente para falar do segundo livro da codificação espírita. Neste mês, nós escolhemos falar sobre os livros básicos do Espiritismo. No programa anterior, eu falei sobre o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro editado por Allan Kardec dentro da codificação espírita. E hoje nós vamos falar do segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, chamado, que antigamente tinha o nome, o livro, quando foi lançado, nem tinha o nome de Livro dos Médiuns, não. O nome do livro era Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Era um livro guia que orientava os médiuns como ele devia se comportar. Mudou-se o título, mas não mudou-se o conteúdo. Então, mudou-se para o Livro dos Médiuns. Então, mas esse livro é relativo à parte experimental do Espiritismo, a parte experimental e científica da doutrina espírita, e ele foi publicado em 1861, se eu não me engano, em janeiro de 1861. O primeiro livro foi lançado em 1857. Então, esse livro foi lançado 4 anos depois do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro a ser lançado. Esse livro, Livro dos Médiuns, versa sobre o ensino especial dos médiuns, sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações espirituais, os meios de comunicação. Como que esses meios acontecem? O que é envolvido pelas leis físicas de transmissão de pensamento, de transmissão vibracional, que o médium e o espírito entram para que haja comunicação, na maioria das vezes telepática, ou mesmo na intervenção física do espírito para com o médium. Então, o mundo invisível, que é o mundo espiritual, se comunica conosco, o mundo físico. E esse desenvolvimento está explicado no Livro dos Médiuns. E essas dificuldades são tão bem esclarecidas que a gente compreende como as coisas acontecem. Esse livro tem 2 partes. Ele é dividido em 2 partes. A primeira parte dele são noções preliminares e a metodologia que Allan Kardec, que era um cientista, sempre eu gosto de lembrar, Allan Kardec não era um homem comum, era um professor da universidade, falava 8 idiomas, entendia de astrofísica, era um metapsíquico, quer dizer, estudava a mente humana, era uma pessoa, naquela época, esses homens eram assim, os conhecimentos eram tão pouco, que os sábios sabiam de tudo, praticamente. Uma pessoa sabia de tudo. E Allan Kardec era uma pessoa deste naipe, com vasto conhecimento. Então, ele criou uma metodologia própria para estudar essas manifestações espirituais, essas comunicações que os espíritos fazem através da mediunidade de certas pessoas para comunicar o plano espiritual para com o plano físico.
Essas manifestações são estudadas na segunda parte. É preciso lembrar que são 28 as especialidades mediúnicas. A mais comum é a psicofonia, onde os espíritos falam através do médium. Mas outra muito comum é a psicografia, onde os médiuns falam, escrevem através dos médiuns. E nós aqui no Brasil tivemos o privilégio de ter o maior médium psicógrafo do mundo, que foi Chico Xavier, que publicou 490 livros psicografados. E aí vai psicofonia, psicografia, cura, pictografia, musicografia, criptestesia, efeitos físicos, transporte, bicorporeidade. Tem uma infinidade, são 28 especialidades. Eu não sei todas, falar todas de cor. Mas esse estudo, no livro dos médiuns, eles mostram lá como os espíritos agem sobre a matéria. Nessas 28, e também no livro dos médiuns, há uma classificação dos médiuns. Nós sabemos que existem médiuns conscientes, médiuns inconscientes e médiuns semiconscientes. Médium conscientes que quando ele está exercendo a sua mediunidade, ele sabe o que está acontecendo a todo momento. O médium inconsciente é aquele médium que entra em transe. Ele faz as coisas que tem que fazer, ou melhor falando, os espíritos fazem a coisa que, através dele, fazer, mas ele não se lembra o que foi feito. E o semiconsciente, que no início ele sabe o que está fazendo, durante a comunicação, ele não sabe mais. E no finalzinho da comunicação, ele lembra também. Ele lembra como começou e como terminou. Mas o bojo da comunicação ele não lembra. É o chamado semiconsciente. Então, há vários tipos de mediunidade que são explicadas, estudadas nesse livro, que antigamente chamava Guia dos Médicos e dos Evocadores, e que atualmente chama Livro dos Médiuns, que é o segundo livro publicado por Allan Kardec em janeiro de 1861. E assim, meus amigos, nós falamos do segundo livro dos médiuns, que é o Livro dos Médiuns, neste programa, na primeira parte deste programa, Colunas de Luz. Nós vamos passar a segunda parte desse programa, onde nós temos uma entrevista com uma voluntária do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que é uma organização que cuida da prevenção de suicídios, que já existe em nossa cidade e que está prestando já um grande serviço à nossa sociedade. Vamos aos nossos comerciais para depois passarmos para a entrevista com a voluntária Marcela.